As crianças são o futuro de uma nação. Está no inconsciente coletivo. Prefiro acreditar que as crianças precisam ter, no presente, a garantia de um bom futuro. Não é aceitável colocar a situação de inúmeros brasileirinhos e brasileirinhas num patamar do que ainda está por vir, sem que pensemos no que está acontecendo aqui e agora. Por isso, senhora presidente, trago a esta tribuna a temática de uma infeliz realidade de muitos de nossas crianças e adolescentes, que é a exploração sexual infanto-juvenil. De acordo com a pesquisa mais recente da Secretaria de Direitos Humanos, o meu estado, o Rio Grande do Norte, tem o maior índice brasileiro de exploração sexual infanto-juvenil. Foram comprovados 19,31 casos de exploração sexual para cada 100 mil habitantes. À primeira vista, pode parecer pouco, mas não é. Sobretudo porque o fenômeno da exploração sexual infanto-juvenil, em sua grande maioria, ocorre de maneira velada e oculta. Portanto, possivelmente esses dados são subnotificados, dada a característica nefasta desse modus operandi. O levantamento dos dados da Secretaria Nacional de Direitos Humanos foi feito através de um mapeamento dos pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais do Brasil e contou com o inestimável apoio da Polícia Rodoviária Federal. Nele, constatou-se a existência de 110 pontos de vulnerabilidade à prática de exploração sexual infanto-juvenil no Rio Grande do Norte. Desses, 47 foram considerados pontos críticos. 30 foram considerados pontos de alto risco. 28 de médio risco e 5 de baixo risco. Uma outra característica apontada na demonstração dos dados é que, desse total, 78 pontos foram encontrados na zona urbana, enquanto que 32 foram encontrados na zona rural. Nesta mesma pesquisa, a Secretaria de Direitos Humanos comprovou casos de exploração sexual em 937 municípios brasileiros. Em percentuais, isso significa que 17% do nosso território existe esta prática vergonhosa e que precisa ser coibida. Outros estados brasileiros tiveram, nesse mapeamento, mais pontos vulneráveis do que o estado do Rio Grande do Norte, como, por exemplo, o Paraná, com 168 pontos, o Rio Grande do Sul, com 154 pontos, a Bahia, com 148 pontos, Minas Gerais, com 133 pontos, Goiás, com 117. Entretanto, os índices que colocam o Rio Grande do Norte em primeiro lugar no ranking da exploração sexual infantil dizem respeito às denúncias e posterior flagrantes feitos ao Disque 100, um serviço da Secretaria dos Direitos Humanos vinculado ao Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Para se ter uma ideia, entre os anos de 2003 e 2011, foram registradas neste serviço 52 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes.
e só nos 3 primeiros meses de 2012 foram registradas 4.205 denúncias desta prática, o que são dados alarmantes. Imaginem os senhores e senhoras, crianças e adolescentes, muitas vezes mantidas no seu próprio domicílio, numa espécie de cativeiro, sendo exploradas sexualmente por adultos inescrupulosos, e que estas crianças e estes jovens conseguem ter acesso a um telefone e liga para o número 100 da Secretaria de Direitos Humanos, promove a denúncia, mas muitas vezes não se consegue chegar ao endereço e muitas vezes não se consegue salvar essa criança e esse adolescente que está sendo utilizado como objeto sexual de criminosos. Esse elevado número de denúncias revela a face triste da realidade cruel onde estão submetidas nossas crianças e adolescentes. Por outro lado, demonstra não só o repúdio e a desaprovação da sociedade, mas, sobretudo, a coragem e a disposição de enfrentar esta prática abominável. A Secretaria dos Direitos Humanos tem como meta erradicar a exploração sexual de crianças e adolescentes. A meta nos foi dita pela própria Ministra Nacional de Direitos Humanos, a ministra Maria do Rosário, durante a audiência na Comissão de Direitos Humanos, da qual faço parte. O combate à exploração sexual será um dos focos do Plano Brasil Sem Miséria. Para isso, será necessária uma série de medidas, como, por exemplo, a implantação de conselhos tutelares em todos os municípios brasileiros. São essas instituições os instrumentos que mais fazem valer o estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, que, aliás, em julho deste ano, completou 22 anos de sua sanção. Quero ressaltar também, senhores senadores e senhoras senadoras, o trabalho diuturno de inúmeras organizações não governamentais espalhadas pelo Brasil, importantes aliadas no combate e enfrentamento da violência e exploração sexual de crianças e adolescentes, do trabalho incansável e sempre vigilante das promotorias de defesa da criança e do adolescente, bem como das varas da infância espalhadas por todo o território nacional. Senhores e senhoras senadoras e senadores, tenho por esta causa uma atenção especial. Ainda no meu primeiro mandato como deputado estadual, presidi a Frente Parlamentar de Combate à Exploração Sexual Infanto-Juvenil, onde participamos de muitas ações vigorosas ao lado do Ministério Público e de organizações não governamentais, com o objetivo de fortalecer a rede de enfrentamento deste crime horrendo. Aqui no Senado Federal, apresentei um projeto de lei criando um cadastro nacional contendo informações sobre pessoas julgadas e condenadas por crimes contra crianças e adolescentes. Este projeto de lei objetiva principalmente traçar o perfil dos infratores, a fim de disponibilizar através de um sistema em rede para todo o Brasil, de maneira que instituições tais como varas criminais e da infância e adolescência, delegacias especializadas, conselhos tutelares, juizados da infância, Ministério Público, dentre outras, tenham acesso a dados importantes como antecedentes criminais, perfil psicológico, critérios biotipológicos, sinais de relevância e fotografia. Essas informações podem ser de grande valia para diminuir a recidiva de crimes desta natureza. No meu entendimento, e por isso
a propositura deste projeto de lei é que o Cadastro Nacional de pessoas que violaram o direito das crianças com violência ou por abuso sexual será um instrumento de extrema importância na proteção das nossas crianças e dos jovens brasileiros. Faço esse pronunciamento hoje, senhora presidenta, em função dos dados que acabo de citar e para chamar a atenção de todos nós para este dado, que é um dado muito sério, é uma estatística muito grave e que envergonha todo o povo brasileiro, envergonha toda essa nação. Muito obrigado.